Olá, a paz do Senhor Jesus, bom dia, que o Espírito Santo de Deus venha estar em cada coração, a você que vai estar vendo esse vídeo. Hoje é quinta-feira, 22 de janeiro, e Deus tem tocado meu coração, mais um dia de oração, mais um dia onde tenho me apresentado na presença do Senhor, para clamar as nações, para clamar pelas nossas vidas. E Deus tem me incomodado muito, né? Às vezes Deus chama os pequenininhos mesmo, aqueles que não têm nenhum valor na sociedade, como eu, aqueles que um dia foi fechado várias portas, mas é esses que Deus chama para confundir aqueles que são, aqueles que pensam ser, mas que perante ao Senhor Deus já tem abominado, né? Deus já tem jogado, virado as costas. E hoje, mais um dia aqui orando, e Deus novamente me trouxe, ainda no livro de Jeremias. Pode ver que ultimamente Deus tem me falado muito acerca de arrependimento, que as nações venham se arrepender, porque Deus ele tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem prazer em dar livramento, e Deus não quer que nenhuma alma venha perder a salvação. Aqui nós estamos falando sobre salvação, sobre arrependimento. Então, você que anda nas práticas de idolatrias, você que anda nas práticas de feitiçaria, você que anda nas práticas erradas, ainda há tempo de você se arrepender, ainda há tempo, não se importe, mas eu sou pai fulano, pai, não se importe com o título. Porque hoje você está servindo a Satanás, hoje você está servindo ao inimigo, achando que isso é o que está te trazendo conforto, achando que é isso que está te trazendo bonância, mas quando na verdade você só está cavando um buraco para a tua alma cair e não se levantar mais. Porque aqui hoje, nossa terra, esse período que Deus nos permitiu estar aqui, é um período onde precisamos preparar o caminho para que possamos voltar ao caminho, ao coração, aos pés do Senhor, para que possamos voltar, estar junto com o Pai, para que possamos garantir a nossa salvação. E se nós não nos arrependermos de nossos atos, porque no passado os nossos pais adoraram a deuses estranhos, nossos pais serviram a Satanás, se nós não nos arrependermos, nós vamos viver uma vida de miséria, porque quando Deus pesa a mão, não importa quem você vai buscar, se Deus disser não, se Deus disser que é hora de você sofrer, você vai sofrer. Eu tenho um testemunho vivo, eu posso contar para você que a adoração de ídolos não vai te levar a nada, a lugar nenhum. A minha mãe, eu tenho uma história onde minha mãe e minha avó, né? No meio da família, o inimigo, todos eles adoravam a Satanás. Qualquer problema que tinha, eles iam para casa de feiticeira. Qualquer problema que tinha, eles iam para casa de... Eu lembro do nome de uma feiticeira, que o nome dela era até Zumira. Dona Zumira era uma feiticeira que tinha na cidade de Serrinha. Então minha mãe minha avó, sempre que problema que tinha, eles corriam até essa tal feiticeira. Eu não sei se ainda existe pessoas da vida da descendência dela, que eu acredito que ela já morreu, né? Assim como minha mãe, como minha avó. Mas a morte da minha mãe foi que me impactou muito. A morte da minha mãe, da forma como minha mãe morreu, foi que me deu uma força sobrenatural para dizer não a essas práticas. E por mais que no decorrer da vida a minha família se posicionasse para dizer assim, minha parentela, minhas tias, não, você tem que servir, porque sua mãe foi assim, ela não serviu e por isso ela morreu dessa forma. Você sabe como foi que minha mãe morreu, igreja? A minha mãe, ela era uma mulher muito extrovertida. Eu sou o oposto dela, né? Eu e minha irmã, meus irmãos somos o oposto dela. Mas nós puxamos mais o lado do meu pai. Mas a minha mãe era uma mulher muito extrovertida, uma mulher muito bonita, chamava muita atenção e era muito amiga de um primo dela. E esse primo casou, só que houve ciúmes da parte da mulher desse primo, e minha mãe na época acho que morava de aluguel na casa deles, e eu não sei que confusão foi dada ali, até hoje eu não sei o certo que realmente aconteceu. Que houve ali uma briga entre eles, aquela amizade foi acabada, foi destruída, que sempre tem a inveja, né? Que vem primeiro, sempre a inveja. E agora minha mãe adoece, do nada minha mãe adoece,
Minha mãe que estava recente, casada, morando com meu pai, não era casados, os dois moravam juntos. Eu pequena, eu já havia nascido, meu irmão mais velho, eu e meu irmão mais velho, minha mãe está grávida, teve uma menina e ela adoeceu, daqui a pouco essa menina também morreu, Adriana. E logo depois minha mãe novamente engravidou, teve o meu irmão Raimundo Nonato, né, que é diácono hoje da Casa do Senhor. E depois ela teve minha irmã, Ana Lúcia, que ainda não conhece o Senhor da forma que nós conhecemos, né, mas eu creio que um dia ela vai conhecer. E nessa situação toda, minha mãe continuou enferma, minha mãe não tinha força. E quando meu pai saía para trabalhar, ele viajava, ele era na época pedreiro, né, mestre de obra, e ele tinha que viajar. E na época não tinha telefone, só para ter telefone, acho que só pessoas ricas, né? Naquele tempo, nem sei, ia ter telefone fixo, e era só pessoas que tinham dinheiro. E então não tinha telefone, o que tinha ali era uma esperança, né? De vida, de cura. Os médicos não conseguiam descobrir o que minha mãe tinha. Então minha mãe foi levada para o interior. Minha mãe foi levada para o interior, para a casa da minha avó. Minha avó, cega espiritualmente, e achou que tinha que levar até a feiticeira, né, que era essa tal da Dona Zumira da época, e preparou tudo, levou, e a feiticeira veio, segurou e disse que eles precisavam dar um caruru, que ali havia um feitiço. Só que um detalhe mais interessante, que realmente havia um feitiço. Eu lembro quando tinha 3 anos, eu tenho essa memória, eu não consigo lembrar do rosto da minha mãe, mas eu tenho essa memória de eu e meu irmão, a gente sair para fora, na frente da casa, e havia uma macumba bem na porta. E antes que a gente pegasse, quando a gente gritou, minha mãe correu e a minha mãe tirou com a vassoura e não deixou que a gente chegasse perto. E foi daí que ela começou, a ruína dela começou. Então eu tinha essa lembrança. Então acho que minha mãe contou para minha avó o que realmente tinha acontecido. E ali ela foi até a tal da Dona Zumira, e ali eles prepararam meu pai viajando. Meu pai não sabia de nada. Que meu pai não era crente na época, mas ele sempre não gostava dessas práticas, nunca gostou. E ali Dona Zumira aconselhou a minha avó, né, a feiticeira lá, a dar um caruru. Naquele tempo não tinha nem dinheiro direito, era a gente vivia uma vida de miséria no interior da Bahia, né? Meu pai morava em Salvador, mas minha avó, o pessoal vivia uma vida muito escassa, uma vida cheia de muitas dificuldades. E lá, rapidinho se levantou esse dinheiro para esse caruru, sem avisar meu pai. Chegou os dias, né? Foi aqueles banhos de folha, aquelas coisas todas, até chegar o dia certo do caruru, onde convidou algumas pessoas. E nesse dia eu lembro, eu só não sabia que havia tido um pacto de sangue. Essa parte eu não sabia. Essa parte eu vim descobrir há 3 anos atrás, quando minha tia morreu, há 4 anos atrás, que minha tia teve câncer, eu fui cuidar dela, e ela me contou detalhes que realmente tinha acontecido aquela noite. E ela falou que naquela noite, que depois, minha mãe só morreu depois que houve ali um pacto de sangue, foi feito um pacto de sangue, onde depois que minha mãe bebeu ali aquele sangue, que foi naquele pacto doido ali, eu lembro dela manifestada, ela rosnava que nem um peru, ela ficava assim o tempo todo, e era esse rosnado que ela saía durante dias. E naquele dia, houve ali o caruru, houve ali um pacto de sangue. Depois desse pacto de sangue, minha mãe veio a falecer. Eu acredito até hoje que quando há uma possessão de demônios de muitos dias, quando esse demônio sai do corpo, a pessoa desfalece. Então, hoje, estudando as escrituras, estudando o mundo espiritual, vendo por esse ângulo, eu acredito que a minha mãe possa ter sido enterrada viva, porque naquele tempo os médicos não iam até as pessoas. Eu lembro que era o médico, não lembro quem era o médico da época, não sei se era o Dr. Ferreirinha, não lembro qual era o médico. E eu lembro que foi avisar os médicos que minha mãe tinha acontecido isso, e eles deram um atestado de óbito, acho que nem foram lá, mandaram um atestado de óbito, e ali com aquele atestado foi enterrada. Mas eu acredito que a minha mãe foi enterrada viva, porque quando hoje vendo, né, estudando o mundo espiritual, lendo um pouquinho a respeito, quando há muita possessão de demônios, quando sai do corpo, o corpo desfalece. Então por isso eu tenho certeza. Então foi nesse contexto que eu vim. Foi nesse contexto que eu levantei. Eu não conhecia o Senhor, eu não conhecia a igreja, eu não sabia o que é ser crente. A única coisa que eu sabia era quando minha avó fazia, depois que a morte de minha mãe, meu pai nos pegou, 15 dias depois, igreja, sabe o que é isso? 15 dias depois, a morte da minha mãe, na data que meu pai marcou de nos buscar, foi a data
que quando meu pai chegou lá, depois de trabalhar, foi buscar a gente, chegou lá, só encontrou o atestado de óbito e a gente.